Bom dia pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar início, na verdade, na nossa apostila Aprender Sempre, volume 2, que está aí com vocês. Nesse momento, vamos estar olhando, tá? Aqui, Aprender Sempre, volume 2, quinto ano, ensino fundamental, língua portuguesa e matemática. Então, hoje nós vamos trabalhar matemática. Então, nós vamos lá para a página do nosso livro, página 77, Desculpa, da nossa apostila, para nós trabalharmos. O que vamos estar trabalhando aqui na página 79. Na página 79, a gente começa a trabalhar, página 77, a gente começa a trabalhar aqui a sequência didática, e nós vamos trabalhar até a página 79. Nós vamos trabalhar aqui, nessa sequência didática, o número de habitantes. Então, a gente vai fazer estimativas sobre o número de habitantes, vamos trabalhar a questão da decomposição, enfim, gráficos, tabelas. Esse é o foco dessa aula aqui do Aprender Sempre. Vamos lá. Nós estamos trabalhando a aula 1 e 2, que é o número de habitantes. Presta atenção. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler, escrever, comparar números naturais, interpretar dados apresentados em tabelas e gráficos. Como não dá para escrever aqui nessa apostila, eu vou estar sempre indo, se necessário, até a página do Word para a gente estar escrevendo algumas coisas para estar explicando melhor para vocês. Nesse primeiro problema, prestem bem atenção. Deixa eu aumentar mais aqui um pouquinho. Ótimo. Ficou ruim. Deu certo. Já sei. Camila nasceu em 2010 e sua irmã Estela em 2018. Então, uma nasceu em 2010 e a outra nasceu em 2018. Como ela é muito curiosa, começou a pesquisar quantas pessoas haviam na sua cidade e quantas pertenciam à mesma faixa etária delas, nos anos em que ela e a irmã nasceram. Camila encontrou as seguintes informações. Quando a gente vai fazer um problema, nós temos que ler e entender o que está falando no problema para a gente começar a responder. Quando a gente não compreende o que está escrito aqui no problema, a gente não consegue resolver o exercício. E por isso que a gente tem que ler várias vezes. Prestem bem atenção. Se Camila nasceu em 2010 e a Estela nasceu em 2018, o que elas queriam saber? Elas querem saber, através de pesquisa na sua cidade, quantas pertencem à mesma faixa etária delas, ou seja, a mesma idade, que nasceu no mesmo ano que Camila nasceu e no mesmo ano que Estela nasceu. E aí, encontrou a seguinte informação. Isso aqui nós estamos fazendo um estudo de tabela. Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade. Então, essa tabela foi feita pelos grupos faixa etária de idade entre Estela e a irmã dela. Ela fez aqui um levantamento de 10 a 14 anos, de 5 a 9 anos e de 0 a 4 anos. O que é que acontece? Na verdade, essa tabela foi retirada de onde? Toda vez que a gente retira a tabela de algum lugar, nós temos que colocar fonte de informação. Isso aqui é chamado de fonte de informação para vocês saberem de onde foi retirada essa tabela aqui. Então, essa tabela foi retirada do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é chamado de Censo 2010. Ele está disponível no site, aqui, esse site aqui, http://censo 2010. E aí vocês têm aqui o acesso. O que é o acesso? Foi quando ela fez a pesquisa lá no site. Para saber quando ela entrou no site, quando fez a pesquisa. Ela fez a pesquisa em 17 de outubro de 2020. Bom, analisando agora o meu problema, compreendendo a minha tabela,
Porque aqui nessa tabela, ela fez o quê? Ela fez uma pesquisa lá no censo, né, do IBGE, porque é lá que se faz, se coloca todas as informações do nossa cidade, do nosso país, né, do nosso município, enfim, né, de cada estado. Então lá a gente pode pesquisar e saber o que a gente quer saber. E ela fez essa pesquisa. Se ela nasceu em 2010 e a irmã nasceu em 2018, ela quis fazer uma comparação aqui. Ela fez uma comparação de 10 a 14 anos. Quantos homens? Porque está dizendo aqui, distribuição da população por sexo, segundo os dados, segundo os grupos de idade. Então, foi isso que aconteceu. Ela fez aqui do lado a faixa etária de idade e aqui ela colocou homens e mulheres. Então, 10 a 14 anos, homens 21.954 e mulheres 21.345. Entre 10 e 14 anos. Entre 5 e 9 anos, 19.333 homens e 18.876 mulheres. E de 0 a 4 anos, 17.999 mulheres e 17.807 homens. Se vocês pararem para analisar, sempre no nosso país, nasce sempre mais mulheres do que homens, tá? Observando aqui por essa tabela aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer ao estudar uma tabela é analisar os dados, o que está se pedindo, porque é a partir desses dados da tabela que a gente começa a desenvolver a criação de gráficos. Vamos interpretar esta tabela com base no problema. Vamos lá. Ele pergunta: na cidade onde Camila mora, em 2010, havia mais homens ou mulheres com idade entre 10 e 14 anos. Então, você vai vir aqui entre 10 e 14 anos e vai fazer uma análise entre homens e mulheres. Nasceu mais homens ou mais mulheres? Né? Então, aí você vai falar de idade de 10 a 14 anos. Nós estamos falando aqui, ó. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que a gente está lendo. Na letra B diz assim: escreva por extenso o número que representa a quantidade de mulheres com idade entre 5 e 9 anos. De 2010. Ó, 5 e 9 anos. Então, por extenso, aqui, eu vou olhar aqui, ó. Mulheres nascidas, tá? Logo lá no início eu fiz um erro quando eu falei que nasce mais mulheres do que homens. Na verdade, nasceu mais homens do que mulheres nesse período, tá? Eu confundi aqui em cima na tabela. E aí ela pede para escrever este número aqui, né? 18.876 por extenso. Quando a gente escreve por extenso, é quando a gente faz o seguinte. Vou jogar aqui no Word, porque lá não dá para escrever. Então, 18.876. Vai escrever assim. 18.876. Aí a gente tem que ver aqui, ó. Pera aí, só uma observação aqui rápida. Mulheres. Não foi isso que ela perguntou? Mulheres com idade entre 5 e 9 anos. Mulheres. E aí eu vou escrever aqui, ó. Mulheres. 18.876. Mulheres. Se eu fosse, eu tivesse o número aqui, não tivesse os dados informando se seria homens, se seria mulheres, como eu deveria escrever? Eu faria a mesma coisa. 18
mil oitocentos e setenta e sete e seis, né? E seis unidades. Por que eu faria isso? Porque aqui eu estava escrevendo um número sem uma especificação, né? Vou aumentar aqui para a gente ver melhor. Eu estou escrevendo no segundo momento aqui, ó. Eu escrevi porque lá está perguntando qual a quantidade de mulheres. 18.876 mulheres. 18.876 unidades. Se eu estivesse escrevendo só o número, eu escrevia a palavra unidades na frente. Se, como eu falei, a quantidade de pessoas, de mulheres nascidas naquele período, eu escrevi 18.876 mulheres. Tudo bem? Vamos lá, vou apagar aqui. Não, vou deixar por enquanto. Vamos voltar para a apostila. Aqui nós fizemos uma análise da letra A e B. Vamos ver a questão da letra C. Ela descobriu a quantidade total de habitantes que havia na sua cidade em 2010, com idade entre 10 e 14 anos, e representou na seguinte maneira: 4 vezes 10.000, 3 vezes 1.000, 2 vezes 100, mais 9 vezes 10, mais 9 vezes 1. Qual é o total de habitantes com idade entre 10 e 14 anos que havia na cidade onde Camila nasceu em 2010? Então presta bem atenção que aí ela está fazendo o quê? Ela está fazendo simplesmente uma decomposição. Então eu vou copiar esse problema, vou levar lá para o Word, que aqui não dá para trabalhar. Copiar, vamos lá para o Word. Vou colar aqui. Olhe bem, vou até diminuir um pouquinho para ficar mais na... Peraí, vamos lá, vou deixar em tamanho 12. Aqui fica melhor para a gente ler. Qual o total de habitantes? Então, o que foi que ela tem que saber? Para ela saber qual o total de habitantes, ela pegou, na verdade, o valor e fez em forma de decomposição. Pegou, fez. Espera aí, pessoal, um minutinho. Eu quero copiar isso aqui, fica mais fácil para trabalhar. Então, ela pegou aqui e fez o seguinte. Ó, ela calculou isto aqui. Depois, ela calculou este valor. Depois, ela calculou este valor. Este valor. E depois, ela soma tudo. Então, o que foi que ela fez? Eu pôr o sinalzinho de igual aqui, né? 4 vezes 10.000. Então, ela fez primeiro este valor. 4 vezes 10.000, que deu 40.000. Né? 40.000. Depois, ela fez a segunda conta. Ela pegou aqui 3 vezes 1.000. E daria aqui 3.000. 3.000. Tudo bem? 3 vezes 1.000. Daria 3.000. Depois, ela fez aqui 2 vezes 100. E daria
200. Depois ela pegou e fez aqui. 9 vezes 10. Daria 90. E depois ela pegou e fez 9 vezes 1, que é igual a 9. E depois que ela pegou esses valores todos, ela somou. Ela fez isso aqui. 40.000, né? 40.000. Se quiser pôr o pontinho, põe, tá? 40.000 mais 3.000 mais 200 mais 200 mais 90 mais 9. Então, se vocês pararem de pensar, ela somou aqui 43.299, que foi a quantidade, ó, 43.299. Vocês observaram que a decomposição desse número aqui, ó, é como eu leio o meu número, 40.300 ou 43.299. Então, se vocês pararem para analisar, vamos voltar lá. Aqui, ó, ela quis mostrar qual é o total de habitantes com idade entre 10 e 14 anos. Vamos ver lá se está na tabela. 10 a 14 anos. Eu pegaria também este valor, 200 ou 21.954 e 21.345. Olhe bem. Copiar aqui, vou levar para lá. Só para vocês terem uma comparação. Vou pôr aqui. Olha lá. Aqui, ó. Mais, né? 21.341. E aí a gente faz a continha. 21 mil, né? 21.000 e quanto? 21.954 mais, põe o sinalzinho de mais, e 21.345. 345. Deu 43.299. Viu que deu igualzinho? 43.299. E aí, vocês poderiam fazer esse processo de decomposição usando várias outras formas. Você que daria a sua forma para a decomposição. Poderia fazer a decomposição também por escrito. Poderia fazer assim. 40.000 mais 3.000. 3.000 mais 200 mais 90 mais 9. Isso eu fiz dessa forma a decomposição porque primeiro eu fiz a continha aqui, ó. Então eu usei isso aqui para fazer a minha decomposição, para saber a quantidade que eu tinha lá. Mas eu poderia usar várias outras formas para fazer. Eu poderia ainda fazer aqui assim, ó. Então eu vou fazer. Eu poderia colocar aqui 4 vezes 10, eu poderia colocar 2 vezes 10 mais
10.000, né, no caso, né? Mais 2 vezes 10.000. Para quê? Para que meu número ficasse menor para eu estar depois resolvendo as minhas continhas. Mais 3 vezes 1.000. Eu poderia também colocar aqui mais 3 vezes 500 mais 3 vezes 500. Eu faria de acordo com a minha condição e assim sucessivamente. Eu não vou fazer até o fim porque vai ficar muito longo o vídeo, mas para vocês terem uma noção melhor. Tudo bem? Vamos voltar para a apostila. Aí, agora vamos para a letra D. Escreva o maior e o menor número que estão escritos na tabela. Em seguida, apresente uma decomposição para cada um dos números que você escreveu. Então, você vai escrever aqui o maior número da apostila, da tabela, o maior número que tem aqui, né? E o menor número que tem aqui na minha tabela. Então, o maior número seria 21.954 e o menor número seria 17.807. E aí, eu vou fazer usando o quê? Usando a decomposição. Como fez aqui, como eu fiz aqui. Vocês vão criar uma metodologia para fazer a decomposição desse número. Tudo bem? Por exemplo, vamos ver que eu vou fazer uma decomposição aqui, aleatória. Ó. $25.542. Eu vou fazer, posso fazer assim, ó. 25, 20, olha, eu poderia fazer assim, ó. 20 mais 5 mais 500 mais 40 mais 2. Ou seja, 20.000 mais 5.000 mais 500 mais 40 mais 2. Então, eu poderia fazer desse jeito ou de qualquer outra forma que eu queira fazer a minha decomposição. Vamos voltando. Aqui na questão 2, a gente vai trabalhar a questão do gráfico. Durante a sua pesquisa, Camila descobriu informações que mostravam quantas pessoas nasceram no estado de São Paulo, no mesmo ano que ela. No mesmo ano que sua irmã Estela. Em 2018 e no ano de inauguração da sua escola em 2000. Vocês perceberam que aqui, nascimento no estado de São Paulo, ela fez aqui uma analogia. Na sua escola, ela colocou aqui os dados, olhe bem, ela fez uma estimativa aqui, aqui ela colocou os anos e aqui ela colocou a quantidade de nascimentos. Aqui nós temos aqui o gráfico na questão horizontal e na questão vertical. Então, na vertical ela colocou nascimentos. E na horizontal ela colocou o quê? O número, o ano, 2000, 2010, 2018. E ela mostrou aqui no gráfico que em 2000, na sua escola, nasceu 999.700 e deixa eu ver se é na escola dela. Deixa eu voltar no lá para a gente não se perder. Opa! No estado de São Paulo, mesmo ano. Ela mostrou aqui, desculpa, eu vi aqui. No estado de São Paulo, nasceu 699.374 pessoas. Em 2010, nasceu 601.561 pessoas. E no ano de 2018,
nasceu 605.630 pessoas. Então, a gente viu aqui que ela colocou aqui em 2000, né? Ela colocou aqui em 2010, quanto nasceu em 2010 e quanto nasceu em 2018. Em que ano houve o menor número de nascimento e o maior número de nascimento? Então, vocês vão olhar aqui no gráfico, olham aqui em cima, ó. Quando nasceu mais pessoas, qual foi o ano e qual foi o ano que nasceu menos pessoas aqui no gráfico. Por isso que a gente tem que também aprender a interpretar o gráfico. Esse gráfico, ele não tem uma fonte. De onde achou esse gráfico? Esse gráfico ele veio daqui, ó, do análise dessa tabela. Então, nós temos sim a fonte de onde foi extraído o gráfico, que é a mesma da tabela. Escreva por extenso o número de nascimento do ano 2018. Eu já mostrei para vocês como é que escreve por extenso. Então, vocês vão colocar aqui, ó, no final, pessoas. 105.630 pessoas. Não quantidade, né? Não número. Ou milhão, ou unidades. A gente não vai fazer isso. Escreva uma decomposição para o número que representa a quantidade de pessoas que nasceram no ano de 2020. Decomposição, expliquei para vocês no início do vídeo. Aí vocês vão olhar aqui, em 2000. Vocês vão olhar aqui e vai fazer uma decomposição desse número. As decomposições têm que ser igual para todos? Não, cada um vai usar a forma melhor de fazer a sua decomposição. E analisando o número de pessoas que nasceram no estado de São Paulo em 2000, 2010 e 2018, o que podemos observar? Então, vocês vão escrever aqui. O que posso observar aqui? O que aconteceu aqui nesse gráfico entre 2000 e 2018? Houve uma queda dos nascimentos, não houve uma queda do nascimento, o nascimento foi tudo igual, houve uma variação, essa variação entre 2000 e 2010 foi muito grande, e de 2010 para 2018 houve um aumento, houve uma diminuição. Então a gente tem que aprender a interpretar gráficos, dados informados por gráfico. Isso aqui também é leitura, tá? Bom, e aí vamos para a questão 3. Camila comparou o número de pessoas que nasceram em 2010, 2018 e descobriu que em 2018 nasceram 4 vezes 1000, mais 6 vezes 10, mais 9 vezes 1 pessoas a mais do que no ano de 2010. Qual o número que Camila descobriu? Então, vocês vão fazer a decomposição. Como é que vocês vão fazer essa decomposição para saber? Vai multiplicar 4 vezes 1000, mais. Depois vai multiplicar 6 vezes 10, depois vai multiplicar 9 vezes 1. Quando vocês acharem os 3 resultados, vocês vão fazer o quê? Somar os resultados e achar o total. Ela pesquisou sobre o número de habitantes que havia em sua cidade e verificou que, em 2020, havia 354.871 mulheres, 328.906 homens. Escreva por extenso o menor número de habitantes. E escreva uma decomposição para o maior número de habitantes. Então, prestem atenção. Aqui vocês vão escrever a decomposição usando o maior número de habitantes, que está aqui. E aqui em cima vocês vão escrever, por extenso, menor número de habitantes, que também está aqui. Não precisa nem ir lá buscar na tabela, né? Está aqui, ó. Então, por hoje, nós ficamos aqui na aula 1 e 2 da Apostila Aprender Sempre, e um bom trabalho para todos.